Eu aqui. Quero que vocês me ajudem com esse púlpito aqui, né, gente? O que aconteceu? Deus me fez, acho que já pode até acender as luzes. Deus me fez com 1,53. Aí o que acontece, né? Vocês sabem que o nosso púlpito do pastor Eduardo deve bater aqui, mais ou menos. Não dá pra mim. O pastor está na Vida Vitoriosa hoje, por isso ele me deu essa incumbência. Cá estou. E quero abrir esse momento lá em Gênesis. Vamos lá? Primeiro, Gênesis 1:26 diz o seguinte, um versículo que a gente conhece bem e a gente não pode esquecer. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O tema da nossa mensagem de hoje é justamente sobre isso, honrando a semelhança. A gente vai buscar compreender o que a gente precisa viver para passar por essa terra honrando a semelhança que nós temos com o Senhor. Uma história muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, deve ter lido e meditado, é a história de Caim e Abel, dois irmãos. No momento onde Caim deveria ter pensado, talvez no ápice, naquele momento de tensão, onde ele deveria ter lembrado que ele tinha uma semelhança com o Altíssimo, foi ali que a coisa desandou. Ele poderia tão somente ter pensado: peraí, eu tenho uma semelhança com o Senhor, o que eu estou fazendo? O que meu coração está me levando a fazer? Então vamos orar e entender o que Deus tem para ministrar no nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, alcance o nosso coração. Te pedimos que o Senhor venha de encontro à nossa mente, ao nosso coração nessa manhã. Que a gente possa compreender de que forma a gente vive nessa terra para honrar a nossa semelhança contigo. Nós amamos o Senhor. Se estamos aqui é porque existe amor pelo Senhor no nosso coração. Queremos honrar o Senhor até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai lá para Gênesis 4, que vai ser o nosso texto base de hoje. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 4. A gente vai meditar do 1 ao 12. E depois a gente vai para umas outras referências também. Mas o nosso texto de hoje é Gênesis 4, de 1 ao 12. Que é a história de Caim e Abel. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Até aí. Essa minha versão é NVI, esqueci de te avisar no início, mas acredito que você tenha conseguido acompanhar. Nesse contexto, a gente está falando dos primeiros irmãos do mundo, basicamente. A gente tem esse conhecimento, é o que a Bíblia traz para a gente, eles são os primeiros irmãos do mundo.
E o pecado já havia entrado na terra. Então isso agrava toda a situação. Às vezes a gente se depara com uma coisa absurda e se pergunta como é possível isso acontecer? Como alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Como um filho é capaz de atentar contra a vida de um pai? Como alguém tira a própria vida? Não sei, coisas absurdas. Como alguém é capaz de colocar a arma na cabeça de uma mãe que está com seu filho no colo? Não sei, tantas coisas que acontecem nesse mundo. Daqui a pouco a gente já não se sensibiliza mais, porque está tudo tão escancarado. Mas muitas vezes, se não todas, a resposta é o pecado. Essa pessoa é capaz de fazer isso, porque essa pessoa é dominada pelo pecado. O Senhor tinha uma instrução clara para Caim. Ele não deveria deixar com que o pecado o dominasse. No entanto, ele acabou cedendo, infelizmente. Então essas atrocidades que a gente vê acontecendo por aí, elas são consequência do pecado, de um coração que está inclinado ao pecado. A gente vai entender um pouco mais sobre essa história ao longo da palavra, mas eu queria te perguntar se você já agradeceu pela vida do seu irmão hoje. Pode ser o seu irmão biológico, seu irmão de sangue mesmo, né? Ou seu irmão em Cristo. Você tem que agradecer a Deus pela vida do seu irmão. Um irmão é uma escola, né, gente? A gente aprende muito com o irmão. Não sei se você é filho único ou não. Antigamente era comum, né, que as famílias fossem maiores, 9 filhos, 7 irmãos. Aquela mesa gigantesca, muita festa. Mas hoje em dia, a gente tem visto um cenário um pouquinho diferente. Mas agradeça a vida, agradeça pela vida do seu irmão. É uma bênção ter irmão. Eu tenho 3, sou a caçula, então eu tenho um irmão e 2 irmãs para cima. E irmão é uma escola pra gente. A gente aprende a dividir. A gente aprende que os nossos pais não vivem só pra gente. A gente aprende sobre tempo, sobre espera, sobre muitas coisas. Sobre amor incondicional também. Porque não importa o que seu irmão fez contigo, vai chegar uma hora que você vai ter que perdoar. É triste ver que às vezes irmãos ficam tantos anos sem se falar, tantos meses, tanto tempo, sem trocar uma palavra. E aí eu fico me perguntando qual era o plano do Senhor quando Ele criou o irmão. Qual era o plano de Deus? O que passava pela cabeça de Deus quando Ele criou o irmão? Além da matemática da multiplicação, né? Seria necessário de qualquer forma, mas não é simplesmente um volume. O Senhor tem um propósito nesse relacionamento de irmãos. Isso é muito profundo e a gente precisa entender isso. Qual era o plano do Senhor? Dizem que o melhor presente que você pode dar para um filho é um irmão. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi isso algumas vezes. O melhor presente, se você tem um filho, o melhor presente que você pode dar para ele não é um PlayStation, não é um carro quando ele fizer 18 anos e passar para a faculdade. O melhor presente que você pode dar para ele é um irmão. Mas você não precisa ficar triste se não foi possível. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele tem um projeto tão completo que Ele tem para nós, nossos irmãos em Cristo. Amigos, às vezes, como diz lá em Provérbios 18, 24, que são mais chegados que um irmão. Você pode se beneficiar disso. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa ficar sozinho por aí. Você pode andar em um relacionamento cuidado pelo Senhor. E a gente está meditando hoje nessa passagem que fala sobre Caim e Abel, 2 irmãos, para entender com eles, mas a gente poderia meditar em várias outras passagens da Bíblia. Poderia ser uma série, como honrar a semelhança que eu tenho com o Senhor. E a gente poderia trazer vários e vários textos, várias e várias pregações, meditando em diversas passagens diferentes. Mas hoje a gente está aqui, nessa passagem de Caim e Abel, para a gente entender o que é necessário para a gente honrar a nossa semelhança com o Senhor. E a primeira coisa é cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração para a gente honrar a semelhança que a gente tem com o Senhor. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas pessoas carregam uma vida inteira, uma mágoa, uma frustração, a falta de arrependimento, a amargura de uma decisão errada de 1900 e bolinha.
Algumas pessoas carregam isso, não guardaram o coração. E agora, o que eu faço? Meu coração está em pedaços, meu coração está destruído, eu não consigo perdoar, eu não consigo romper, eu não consigo avançar. Isso trava a minha vida porque meu coração está lá atrás. É como se todo mundo tivesse em 2026, eu ainda estivesse aqui, sei lá, feliz 1999, porque eu estou lá atrás. Porque em novembro de 99 aconteceu tal coisa na minha vida. Guarde seu coração. Quando nós guardamos o nosso coração, nós estamos honrando a nossa semelhança com o Senhor. E também guardando a nossa vida de viver o pior, porque o Senhor não nos chamou para que a gente vivesse o pior dessa terra. E será que a vida de Caim teria sido diferente se ele tivesse guardado o coração dele? Eu fico pensando sobre isso. Puxa, será que se Caim tivesse cuidado do coração dele da maneira que o Senhor nos orienta a cuidar, guardado o seu coração, será que a vida dele teria sido diferente? Eu acredito que sim. Mas no versículo 2, nesse texto que a gente está hoje, versículo 2 ao 4, a primeira parte do versículo 4, diz assim: voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Pastor de ovelhas e agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Até aí. A gente vê claramente nesse contexto, por mais que hoje em dia a gente entenda com pompa dizer que alguém é pastor, nesse contexto aqui a gente tinha tão somente um homem que cuidava de bichos e um homem que cuidava da terra. Então, enquanto um cuidava dos vegetais e tudo mais, o outro estava ali cuidando dos animais. Essas eram as funções que eles tinham. E eu vejo isso de igual para igual. A gente não vê alguém mais importante que alguém. Quando você bota no prato o legume e a carne, dá no mesmo, né? O que a gente prefere? Não sei, picanha ou batata? Por que não picanha com batata? Por que não? Então, os dois estavam ali, cada um na sua função, cada um com foco no seu propósito. Eles tinham algo a fazer. E a partir disso, eles trazem uma oferta ao Senhor. Mas antes da gente entender o que isso expõe ao nosso coração, a gente vai meditar no que diz lá em 1 João 3, do 7 ao 12, sobre Caim e talvez sobre a gente também. 1 João 3, do 7 ao 12, diz assim: filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Com isso a gente percebe que já existia uma inclinação no coração de Caim. O coração dele já estava inclinado para aquilo que o Senhor não agradava. Ele já estava ali fazendo o que ele precisava fazer. Caim estava ali com a mão no arado, mas com o coração no lugar completamente errado. E da mesma forma, a gente entende, lá em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Abel, por sua vez, era alguém que estava com a inclinação do coração para o lugar certo. Então a gente percebe que, embora os dois estivessem ali trabalhando, os dois nas suas funções, os corações de cada um deles estavam em lugares completamente diferentes.
Abel, ele testemunhava. Testemunhar aquilo que a gente faz, eu e você, é deixar claro que a gente vive o que a gente prega. Esse é o nosso testemunho de vida. O que eu faço condiz com o que eu falo. Abel estava ali, testemunhando ser um homem justo. Mas quando a palavra diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio, e ao mesmo tempo em Tiago 3:4-5, a nossa língua, Tiago 3:4-5 compara a nossa língua com o leme de um navio. Então você pensa, de que meu coração está cheio? O que eu estou externando? O que eu tenho falado? O que eu tenho profetizado sobre a minha vida? Para onde que a minha língua está me levando? Porque se a boca fala do que o meu coração está cheio, e se a minha língua é comparada ao leme de um navio, a gente sabe que o leme de um navio é capaz de fazer. Ele leva o navio para qualquer direção que precisar. O leme ditou, o navio está indo. E a nossa língua se compara a isso na palavra de Deus. O que é que eu tenho profetizado com a minha boca? Mas só vai sair da minha boca aquilo que estiver no meu coração. Aí eu começo a me perguntar como que então estava o coração de Caim. Porque ninguém acorda num belo dia e pensa, hoje eu vou matar uma pessoa. Um belo dia de sol para talvez tirar a vida de alguém. Ninguém acorda pensando nisso. Ele já tinha um coração inclinado para a maldade. Então, o problema de Caim não começa na rejeição da oferta. Porque agora o Senhor me rejeitou, agora o Senhor rejeitou a minha oferta e por isso eu vou matar o meu irmão. O problema de Caim não começa ali. O problema dele começa com um coração que já estava em pedaços talvez, um coração completamente inclinado para aquilo que o Senhor não aprovava, com a mão no arado fazendo aquilo que ele precisava fazer. É como alguém que passa um perfume, vem para a igreja servir ao Senhor, mas esqueceu de perdoar o seu irmão. Caim estava ali vivendo aquela situação, vivendo aqueles dias, talvez agonizantes, porque a gente sabe como pesa uma dor no nosso coração. Então, era necessário que Caim reconhecesse, guardasse o seu coração, para que então ele honrasse a semelhança que ele tem com o Senhor. Porque eu acho muito difícil que o plano do Senhor tenha sido que os irmãos andassem em desavença, sem honrar um a vida do outro, sem ajudar um ao outro. Sabe, seria muito lindo se pudessem se ajudar mesmo. Irmão, o que você está fazendo aí? Como é que está essa terra? Espera aí que eu vou te ajudar. Está cansado? Descansa um pouco. Vai ali para aquela sombra, toma um ar, deixa comigo. Não, quem vai te ajudar sou eu. Como é que estão esses animais aí? Deixa comigo. Eu vou fazer alguma coisa hoje, você pode tirar um dia de folga. Seria muito mais leve. Mas enquanto Abel estava ali dando testemunho de vida como um homem justo, Caim estava com seu coração talvez tão amargurado e maquinando mal. Então o Senhor nos convida para esse lugar, onde a gente se lembra que, calma aí, eu tenho uma semelhança com o Senhor. Eu tenho uma semelhança com o Senhor. O que Ele faria nesse momento? O que Ele faria agora nessa situação? E a segunda coisa que a gente aprende com essa passagem é que nós precisamos, para honrar a nossa semelhança, dar o nosso melhor de verdade. Nós precisamos dar o que verdadeiramente representa o nosso melhor. Porque a gente vê, vamos lá no versículo 4 e 5 novamente. Eu não sei se o meu irmão consegue colocar um fundinho, não para a gente dormir, porque a gente não vai dormir, só para a gente preencher o ambiente um pouquinho. Vai dar certo, senão é só o JP ajudar, que vai ficar bom. Mas lá no versículo 4 e 5 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Caim ofertou? Ofertou. Abel também. Só que a diferença é que Caim trouxe algo. Caim trouxe alguma coisa. Como, não sei, não vou comparar, mas sabe quando a gente fala, para quem tá bom, isso aqui tá ótimo. Mas se fosse talvez alguém mais importante, espera aí, vamos arrumar, vamos varrer, vamos limpar, vamos duplicar, vamos fazer alguma coisa. Caim devolveu, entregou algo para o Senhor. Ele não deixou de entregar, mas entregou talvez o que estava ao alcance dele, sem uma excelência,
sem cuidado. Foi o que ele fez. Abel, por sua vez, entregou o seu melhor. As primeiras partes e as partes mais gordas foi o que ele decidiu entregar para o Senhor. E essa entrega, essa oferta é fruto de um coração. A gente já sabe como estava o coração de cada um deles. Como que Caim conseguiria entregar o seu melhor se o coração dele já estava amargurado? Se o coração dele já estava inclinado para a maldade? Não faria sentido realmente. Mas enquanto isso, o coração de um homem justo, um coração generoso, que era o coração de Abel, inclinado para a obra do Senhor, entendeu que valeria a pena e que ele não estaria perdendo. Ele não estaria perdendo. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, e aí, um assunto aleatório assim, mas a gente vê que muitas vezes a gente se comporta como quem não aceita perder. Eu não aceito perder. E a gente estava conversando sobre como que está difícil hoje, se você é empresário você sabe. Como que está difícil hoje você conseguir alguém que queira trabalhar. Alguém que goste de trabalhar, que queira fazer aquilo ali, que queira fazer direito. É difícil, tem que orar, gente, é pauta de oração. Aí o crente, em uma vaga de emprego, se manifesta como aquele que é excelente, porque eu entendo que eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para o Senhor, para glorificar o nome de Deus. É aí que a gente se destaca. Mas a gente estava conversando sobre isso, sobre como é difícil e tudo mais, e sobre como existe uma cultura de às vezes um funcionário roubar o patrão, porque eu não vou ser bobo, tá aqui a oportunidade, se eu não fizer eu sou bobo. A gente não quer sair de bobo, a gente não quer perder, a gente quer ganhar vantagem. Esse não era o coração de Abel, um homem justo, que dava testemunho de vida, que entendeu que ele não sairia perdendo por entregar ao Senhor aquilo que era justo. Então Deus, ele sabe se realmente você está dando o seu melhor. Será que o que você está entregando hoje para o Senhor é o seu melhor? O Senhor, ele é digno da nossa excelência. Ele merece a nossa excelência, mesmo que seja uma excelência sem visibilidade, porque é o Senhor que precisa ver, é o Senhor que precisa enxergar aquilo que a gente está ofertando para Ele. Deus sabia que aquele não era o melhor de Caim, mas Deus também já sabia como estava o coração de Caim, e foi por isso que Ele o rejeitou. Mas eu repito, o problema não foi a oferta em si, mas o que já vinha sendo trabalhado no coração de Caim. A atitude de quem realmente ama a Cristo, eu não sei sobre Caim, não posso dizer sobre ele se ele amava a Deus ou não, mas uma atitude de quem ama a Deus de verdade é uma atitude de calma aí, Senhor, o Senhor rejeitou a minha oferta. Imagina o Senhor te rejeitando de você entrar na eternidade. O que você vai dizer? Ah, tá bom. Então quem está aqui eu vou matar, eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Não, na realidade, alguém que ama a Deus diz: Senhor, eu vou tentar de novo. Eu vou fazer mais uma vez. Vai chegar o dia que o Senhor vai me aceitar. O Senhor vai aceitar a minha oferta. E uma oferta que o Senhor não rejeita é um coração quebrantado. Está na palavra de Deus. O nosso coração precisa estar arrependido. Um coração quebrantado, que infelizmente não era o caso de Caim. Então a gente precisa se perguntar nessa manhã: como está o meu coração? Qual é o coração que eu tenho ofertado para o Senhor? É sobre a decisão que a gente toma de acumular, de depositar dores dentro de nós, de depositar aquilo que o Senhor não tem para nós. Será que Caim estava com inveja de Abel por ele ser um pastor de ovelhas? Será que já existia alguma raiz de inveja? Isso foi produzindo, acumulando dores e histórias fictícias. Não, porque se ele falou isso é por causa daquilo, se ele está fazendo isso é para me afrontar. Como é que estava o coração de Caim? Será que ele estava só depositando coisas ruins no coração dele? Ou expondo o seu coração para o Senhor? Então, isso fatalmente refletiu na entrega que ele estava dando para Deus. E o Senhor sabia que aquele não era o melhor.
Mas eu realmente creio que alguém que ama a Deus não ficaria satisfeito com isso. Ah, tá bom. Quer receber, recebe. Não quer receber, eu tenho mais o que fazer. Acho que isso não é o coração de quem ama de verdade o Senhor. Então, infelizmente, Caim perdeu a oportunidade que ele tinha de reconfigurar as suas dores, de ter as suas dores saradas, de voltar a ofertar algo que o Senhor é digno de receber. Porque o Senhor, no tempo da graça que a gente vive hoje, Ele não tem interesse nos nossos sacrifícios. Quais são os sacrifícios? Eu vou rasgar a minha vida, meu Deus, o Senhor vai me aceitar e eu vou entrar no céu porque eu tenho feito grandes obras. O Senhor, Ele não está interessado no nosso sacrifício, mas o Senhor, Ele está interessado no nosso coração e Ele honra a nossa obediência. O Senhor honra as nossas renúncias. O Senhor honra o nosso serviço. Não sendo isso aquilo que vai abrir as portas do céu para nós, mas o Senhor honra. O Senhor vê o que a gente está fazendo. O Senhor sabe se de verdade a gente está lutando contra o pecado ou não. Senhor, caí de novo, eu estou aqui, eu quero te pedir perdão. Ok, o Senhor tem perdão para você, glória a Deus por isso, porque a graça é abundante, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Mas o Senhor sabe se você de fato está lutando contra o pecado, a ponto de arrancar a tua mão fora, se a tua mão te faz pecar. Como se Deus perguntasse: ok, você já fez de tudo para largar esse pecado? Você já fez de tudo que você podia fazer para largar esse pecado? E o Senhor pergunta sabendo a resposta, assim como Ele fez com Caim, só para trazer a nossa consciência o que a gente precisa refletir e mudar. Então, esse é o confronto do Senhor para nós. Será que você já fez de tudo mesmo para largar esse pecado? Sabe, o Senhor, Ele tem buscado por servos fiéis, pessoas que nos tempos do fim, como o tempo que a gente está vivendo agora, entendem que não é uma facilidade, não é uma moda, não é uma questão social viver o Evangelho. É renúncia. É renúncia. Ontem eu estava vendo um vídeo e eu vi o testemunho de uma moça. Ela tem 48 anos. Eu achei incrível o testemunho dela, vou compartilhar com você. Nesse testemunho ela diz, ela se chama Inês, e nesse testemunho ela conta que um dia, já crente assim como a gente, estava cansada. Ela só queria ficar em casa, mas tinha uma vigília na agenda da igreja. Mas ela estava cansada. Humanamente, a gente não é um robô, todo mundo cansa. Chega uma hora que a nossa bateria acaba, a gente tem que dormir normal. Ninguém vai te julgar por isso. O Senhor não vai te amar menos porque você precisa colocar as pernas pro alto. De forma alguma, o Senhor vai continuar te amando. Mas aí o irmão dela chegou para ela, o irmão biológico chegou para ela e falou assim: olha, mas eu aprendi, sei de onde ele tirou isso, mas aquilo entrou no coração dela. Eu aprendi que nos dias que a gente está mais cansado, é aí que Deus dá. Aquilo entrou no coração dela e ela decidiu ir para a vigília. Aquela mulher sofria há alguns anos com uma disfunção, não sei, uma questão na tireoide. E ela relata que em 2 meses ela engordou 60 quilos. Eu fiquei pensando, como é possível? Então ela acordava, dormia já com... O que acontecia? Não sei, mas foi o relato dela. Em 2 meses ela ganhou 60 quilos. Ela se escondia, entrou em depressão, não queria que ninguém a visse. As roupas já não cabiam mais. Mas naquela noite, cansada, ela foi para a vigília. E ela diz que em determinado momento o Espírito Santo ministrou de forma tão forte ao coração dela, a partir da oração que uma irmã fez especificamente por ela. Colocou a mão aqui, nessa altura, e começou a declarar cura sobre a vida dela. Porque ela estava sentindo que o Senhor estava curando ela naquela noite de vigília. Instantaneamente ela foi curada, a ponto das calças começarem a cair, porque ela desinchou naquele momento. Eu creio. Eu realmente acredito que o Senhor continua fazendo obras grandes no tempo de hoje. O Senhor não mudou, os dons não cessaram, e nós cremos que o Senhor pode nos usar com poder e autoridade.
O Senhor pode te usar com poder e autoridade. É para isso que a gente faz o que a gente faz. É para isso. E é por isso que a gente não tem tempo de deixar para perdoar o nosso irmão daqui a pouco. Tem que ser agora, é urgente, porque Jesus está voltando. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos honrar a nossa semelhança com o Senhor. Foi para isso. Foi para a gente tomar posse da autoridade que Jesus deixou, porque Ele subiu e disse que nós faríamos obras ainda maiores. Nós precisamos crer. Se Jesus curava, eu também posso, pelo poder do nome de Jesus. A gente precisa crer. Mas muitas vezes é a vergonha que toma o nosso coração. Eu não vou orar por cura não, porque se essa pessoa não for curada, eu não sou crente. Não tem nada a ver contigo. Nós somos um canal. Se o Senhor quiser, Ele vai curar na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Mas privilégio é poder ser usado por Deus. Então, o Senhor busca por filhos que são fiéis no pouco. E esse pouco não tem a ver só com dinheiro. A gente associa sempre ao dinheiro. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai me colocar no muito. Mas e o seu tempo? Seja fiel no pouco. Não, quando eu tiver um trabalho numa escala diferente, quando eu deixar de trabalhar no fim de semana, quando eu estiver trabalhando 4 dias por semana apenas, aí. Mas quando Jesus chamou Davi, ele não estava à toa. Davi não estava calculando, olha, agora não, porque eu estou ocupado, é visível, é genuíno, eu estou ocupado. Você não está vendo que eu estou ocupado? Depois, tá? Vamos marcar o dia para o Senhor me usar. Se o Senhor quiser te usar hoje, você não vai dar lugar para Ele te usar? Você não vai deixar o Senhor te usar hoje, se Ele quiser? Se o Senhor quiser te usar hoje, de que forma que Ele vai encontrar o seu coração? Porque eu não perdoei a minha tia, que tirou a casa de mim quando minha mãe faleceu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se o Senhor quiser te usar hoje para obras maiores, isso é pequeno demais. Essa situação é pequena demais. O Senhor tem libertado pessoas do inferno para a gente viver a eternidade com Ele. E a gente faz parte do plano do Senhor na terra. A gente não pode deixar que o inimigo ataque algo que é tão precioso, que é a nossa comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa fechar todas as brechas, ceder, porque nessa briga de Caim e Abel, em qualquer discussão, em qualquer situação na sua vida, se alguém venceu, todo mundo perdeu. Se eu tenho um problema com meu irmão e eu saio disso porque eu estava certa, eu tenho a razão, viu? Quem estava certo era eu. Todo mundo perdeu. Perdemos a comunhão, perdemos o amor, o afeto. Nosso coração já não está mais pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que a gente precisa preservar essa comunhão com todo o amor. Então que a gente seja fiel no pouco tempo, pouco recurso, não sei, pouca vontade. Eu vou para essa vigília, eu estou cansada, o Senhor já sabe. Eu vou, nem que eu durma lá, mas eu estou indo, vou botar minha roupa, fui. Não sei, eu não sei qual é o sacrifício que você precisa fazer para continuar servindo ao Senhor. Porque a gente muitas vezes acha que só a gente é ocupado. E eu digo isso com muito amor, porque o Senhor não vai deixar de te amar se você não atender um chamado que Ele tem feito para você. Mas você vai viver o privilégio de ser usado por Deus no dia que você se permitir. E aí a gente entende que toda responsabilidade exige de nós uma renúncia, uma caminhada, um desapego, não sei, um sim, um não. E talvez é aí que pega um pouco. Talvez é aí que a gente não quer abrir mão de tudo que está na nossa mão hoje para viver aquilo que o Senhor tem. Eu me lembro que quando eu era bem mais nova, hoje eu tenho 30, mas quando eu tinha, não sei, acho que uns 24, por aí, 23, eu marquei um gabinete com o pastor Eduardo. Na época eu usava uma agenda física, hoje eu uso tudo digital, mas na época eu lembro de levar a minha agenda e falar assim: hoje ele vai me compreender, hoje ele vai entender que eu não tenho tempo. Cheguei lá, mas já existia algo no meu coração.
já existia uma inclinação no meu coração. Eu não estava feliz. Cheguei, falei assim: pastor, é o seguinte, segunda-feira é isso, terça-feira é aquilo, quarta-feira é tal, quinta-feira é sexta-feira. Ou eu fecho a minha empresa, ou eu tranco a minha faculdade, ou eu paro de cuidar da célula. E eu cheguei naquele gabinete decidida que eu iria trancar a minha faculdade. E eu fiz isso. Eu só pedi a ele que ele orasse junto comigo, porque eu já estava decidida, porque o Senhor já tinha me dado uma direção. Eu sabia que eu poderia voltar para a minha faculdade em outro momento. Naquele momento eu queria cuidar da célula. Era a minha prioridade. E foi isso que eu fiz. Você acha que minha mãe entendeu? Não. Mas eu não fiz isso debaixo de desonra. Ela não entendeu, mas abençoou. Minha mãe não tem um entendimento do mundo espiritual ainda. Mais tarde eu voltei para a faculdade, continuei cuidando da célula e foi bênção. Bênção. Não me arrependo. Você se arrepende? Não. Faria de novo, se precisasse. Porque o Senhor é dono da nossa agenda. O Senhor é dono do nosso tempo. Nós precisamos ser fiéis mesmo no pouco. E o Senhor está atento às nossas renúncias. A terceira coisa que eu aprendo com Caim e Abel sobre honrar a semelhança que nós temos com o Senhor é que a gente tem que abrir o jogo para Deus. Abrir o jogo e expor o nosso coração. Versículo 8 e versículo 9. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Cadê ele? Cadê seu irmão? O Senhor faz essa pergunta para Caim claramente, já sabendo a resposta. Porque o Senhor, Ele traz perguntas ao nosso entendimento para gerar consciência. Níveis de consciência. Como quem quer que a gente enxergue o que é que você está fazendo? O que é que você fez? Será que você está tendo consciência de que você tem invertido as prioridades? Será que você tem consciência de que eu ainda sou o seu primeiro amor, o primeiro do seu coração? O Senhor quer saber de nós nessa manhã qual tem sido a nossa prioridade. Naquele momento, Caim deve ter achado que ninguém estava olhando para o que ele estava fazendo. Ele levou o seu irmão para o campo. Abel, um homem justo, tadinho, ingênuo, foi lá. Talvez ele jamais imaginaria que seu irmão seria capaz de tirar a sua vida. Ele foi lá. Mas nada escapa dos olhos do Senhor. Ainda que Caim achasse que o Senhor não estava vendo o que estava acontecendo ali, que ninguém estava vendo, o Senhor estava atento. Nada se escapa dos olhos do Senhor. Tem um livro muito bom, você pode, não sei se você já tem, se você já leu, mas o nome do livro é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Você vai jogar no Google, você vai ver que a capa não é muito bonita, mas vale a pena. É um livro realmente muito bom. Quem é você quando ninguém está olhando? Sabe, quem sou eu? Será que quando ninguém está olhando para mim, eu sou imagem e semelhança do Senhor? Ou será que quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu olho para o lado, vejo se está limpo e faço? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Esse livro fala sobre integridade no secreto, sobre ser íntegro, fidelidade no pouco, e santidade e outras coisas. E santidade mesmo sem plateia. Ser santo. Ser separado do mundo, ser separado do pecado, mesmo sem plateia. Porque é muito fácil viver uma vida dupla. Você pode viver uma vida dupla por muito tempo, mas a palavra diz que não existe nada no oculto que não venha a ser revelado. E isso precisa gerar temor no nosso coração. Temor. Temor de saber que, ok, do homem você esconde, mas do Senhor nada se esconde. O Senhor, Ele já sabe como está o nosso coração. E dada a motivação do nosso coração, dado o estado do nosso coração, Ele já sabe por que a nossa oferta tem sido como tem sido. E o Senhor já sabe que o que está faltando é a gente expor o nosso coração ao Senhor. Abrir o jogo e falar: Senhor, eu estou sentindo isso. Estou com inveja do meu irmão. Um estudo, eu não vou lembrar agora. Não vou. Eu poderia ter colocado esse dado aqui, mas acabei de lembrar.
Um estudo revela, joga no Google depois, um percentual altíssimo, 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 muito alto. O pecado menos ouvido nos gabinetes é o pecado da inveja. As pessoas não revelam que têm inveja. E é curioso a gente pensar que esse é um desafio que nós temos enquanto sociedade. Não sei, talvez se a gente fosse uma igreja em outra geografia, se a gente fosse uma igreja nos Estados Unidos, a gente não teria esse problema, porque todo mundo tem as coisas. Eu tenho carro A, o meu irmão também tem. Minha casa tem 2 andares, o do meu irmão também tem. Eu vou à Disney todo semestre, meu irmão também vai. Eu ando de avião, meu irmão também anda. Não tem espaço. Já parou para pensar nisso? Talvez esse seja um desafio da gente aqui, de um país subdesenvolvido, que é difícil ter as coisas. É um desafio. É um desafio, todo dia. E isso abre brecha para a inveja. Um dos pecados menos ouvidos nos gabinetes. A gente guarda 7 chaves. Mas é no secreto que a gente pode expor o nosso coração ao Senhor. É nesse momento. Caim poderia ter exposto o seu coração ao Senhor. E com isso evitado o pior. Evitado entregar uma oferta mais ou menos. Evitado ser rejeitado. Porque eu disse e repito, o problema não foi. O problema não começou no momento em que a oferta dele foi rejeitada, mas começou no coração. E o Senhor já sabia como estava o coração dele. Então, será que tudo não seria diferente se Caim tivesse tão somente exposto o seu coração para o Senhor? Porque de Deus nada se esconde. Senhor, o meu coração está desse jeito. Eu estou com vergonha de te dizer como que está o meu coração. Isso é tão pequeno. Eu quero justiça. Se eu pudesse, eu ia lá. Se eu pudesse, eu resolvia do meu jeito. Porque eu não posso ser bobo. Pisaram no meu calo. Eu sou crente até a página 2. Não me faça de bobo. Eu vou lá, Deus. Quem vai lá sou eu que vou resolver. Sabe, se ao invés de dar lugar à carne, Caim tivesse exposto seu coração, a história seria diferente. E eu fico pensando, como que Caim cogitou? Será que foi um acidente? Será que ele queria só dar uma surra? Não sei. Como que ele cogitou a possibilidade de matar seu irmão? O pecado já estava no mundo. Mas é aquilo. Ele tinha conhecimento, então, da morte? O pecado produz morte. Não sei se ele foi tomado por uma fúria tamanha. Não sei se ele fez coisas que ele nem sabia que levariam à morte. Mas levaram seu irmão à morte. Uma motivação de um coração doente. O coração de Caim estava doente. Por isso que nós precisamos expor o nosso coração ao Senhor. Na próxima vez que alguém chegar para você e falar assim: você viu o que fulano fez comigo? Porque a gente tem mania de achar que as nossas lutas são contra a carne. A gente se esquece que as nossas lutas não são contra a carne e nem sangue. Então, na próxima vez que alguém chegar para você e falar assim: mas você viu o que fulano fez comigo? Fala com todo mundo, menos comigo. Você viu o que tal pessoa falou? Foi para mim, eu tenho certeza, foi para mim. Você vai perguntar assim: vai expor seu coração para Deus? Você vai falar assim: vai expor seu coração para o Senhor? Deixa eu só confirmar com você. Você já expôs o seu coração para o Senhor hoje? Ou então você fala assim: eu quero muito te ouvir. Quero muito. Amanhã a gente se fala. Hoje você vai falar com Deus. Conta para o Senhor o que você está sentindo. E ouve da parte de Deus o que Ele tem para te falar. Eu posso te contar uma coisa que aconteceu comigo? Da última vez que eu expus meu coração ao Senhor, isso é recente, e falei assim: Deus, o meu coração não sente amor por essas pessoas. Era uma situação muito específica, de muita dor. Eu falei assim: Senhor, a verdade é essa, não amo. Eu expus o meu coração. Imediatamente o Senhor me disse: mas eu quero que você sinta um amor sacrificial. E o Senhor me levou a ler a primeira carta de João. E eu li a primeira carta de João, e a segunda e a terceira. E no domingo seguinte o pastor vem e prega e coroa o que o Senhor já tinha começado a falar ao meu coração. E o Senhor começa a me cercar desse desafio do amor sacrificial. E é aí
que você precisa obedecer. É por isso que expor o nosso coração ao Senhor produz perdão, produz reconciliação. E a obra do Senhor avança, porque nós temos andado distraídos com coisas terrenas, se esquecendo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Um problema no trabalho me distrai, um problema na família me distrai, um problema na célula me distrai, eu não quero mais saber de célula porque falaram algo para mim. Um problema na igreja me distrai e eu estou me esquecendo do que é mais importante: viver o plano do Senhor. Qual seria o plano do Senhor para Caim e Abel? Então, naquela época, os 10 mandamentos ainda não tinham sido escritos. Foi escrito muito depois. O que Caim tinha era semelhança com Deus. Ele tinha isso. Se ele tão somente se lembrasse, calma aí, eu tenho semelhança com o meu Criador, ele faria isso? O relacionamento com Deus já existia desde Adão. O Senhor já estava ali pronto para se relacionar, porque o nosso Deus é relacional. As portas estão abertas. Jesus morreu na cruz, mesmo depois do pecado ter entrado no mundo. Nós temos livre acesso ao Senhor. Nós precisamos expor o nosso coração ao Senhor. Eu conheço uma pessoa que foi tão ferida, e a gente geralmente é ferido por quem a gente ama. Quem você não tem nenhum tipo de afeto. Essa pessoa foi tão ferida por alguém tão especial, que não tem um dia que você não entre no status do WhatsApp dessa pessoa e você não veja lamento. Lamento, indireta, lamento. Repostagem, indireta, lamento. O Senhor não se agrada disso. O Senhor nos chama para uma maturidade. O Senhor nos chama para caminhar debaixo de perdão e misericórdia. Da mesma forma que Ele nos perdoou, da mesma forma que Ele tem misericórdia de nós. Como eu posso receber de Deus perdão e não dar perdão? Como eu posso receber de Deus misericórdia e não ser misericordiosa? Como eu posso? Como eu posso? Caim perdeu a oportunidade de crescer na maturidade da sua identidade com Deus. Se aquela era uma prova, Caim foi reprovado. Reprovado. Ele não passou. Mas que nós sejamos aprovados em todas as provas que se levantarem contra a nossa caminhada, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus a gente se encontre aprovado pelo Senhor. Diante de toda prova, diante de todo levante, diante de toda luta, que a gente se encontre aprovado. Porque esse é o desejo do Senhor. Ele não coloca uma prova na nossa vida muitas vezes para reprovar a gente, mas é para produzir perseverança, produzir fé, maturidade espiritual. É para isso. E isso acontece quando nós expomos o nosso coração para o Senhor verdadeiramente, um coração quebrantado que Ele não rejeita. Eu creio nisso. Eu quero orar com você nessa manhã. Você pode, por favor, ficar de pé no seu lugar. Mas não se desconecte daquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Começa a perguntar para Ele: Senhor, existe alguém que eu preciso perdoar? Alguém que passou pela minha vida ontem, na fila do mercado? Alguém que atravessou a minha história em 1980 e mudou a minha vida, desgraçou a minha vida? Acho muito difícil. Se você vive pela graça, ninguém tem poder para desgraçar a sua vida. A gente precisa voltar a inclinação do nosso coração para o lugar certo. Assim como Abel vivia como um homem justo, focado nas suas coisas, nas suas tarefas, nas suas funções. O coração de Abel estava tão no lugar certo que ele produzia algo que era agradável ao Senhor. Que o nosso coração produza frutos que são agradáveis ao Senhor. Frutos que o Senhor receba e nos receba também. Que o Senhor não nos rejeite ao olhar para o nosso coração e para os nossos frutos, mas que o Senhor nos receba. Que a gente
Tome posse da intimidade que a gente tem com Deus. E exponha o nosso coração para Ele. O Senhor não é alguém que, ao visitar a mais profunda podridão do nosso coração, vai dizer: sabia, vai dar em nada, nunca acreditei em você. Pelo contrário, o Senhor é aquele que fala: vem, filho, eu sempre te esperei. Você não precisava estar vivendo assim. Eu vou fazer uma cirurgia no seu coração. E você vai olhar para essa cicatriz se lembrando que eu operei na sua vida. Não mais vivendo como um depósito de dores. Alguém que não perdoa ninguém. Alguém que mata seu irmão em pensamento. Alguém que vive debaixo de frutos ruins. Você percebe que automaticamente seu coração de Caim é um coração ruim, e se ele entrega uma oferta que é produto desse coração e o Senhor rejeita, você acha que isso afasta ou aproxima alguém que já está machucado? Tá vendo? Deus nem me ama, porque se Ele me amasse, Ele me aceitaria a minha oferta. E pronto, e a teia do inimigo está feita na tua vida, mas nós repreendemos isso em nome de Jesus. Você é uma pessoa cheia de amor. Você é uma pessoa cheia de perdão. Os frutos que você produz são frutos que o Senhor recebe, e Ele te recebe também. É nisso que nós cremos. E assim a gente vai se encaixando no plano do Senhor. Assim a gente vai vivendo em irmandade, vivendo em comunhão. E se eu estou com dificuldades, quando um está para cair, o outro ajuda a se manter de pé. E eu vou vivendo nesse ambiente de amor de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu reconheço Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E nada vai me tirar da presença de Deus. Porque muitas vezes o inimigo sabe que você não vai se desviar. O que ele faz é te colocar em confusão dentro da igreja. Porque ele quer que você saia daqui, pelo menos. Cristo em casa. Aquela igreja, Cristo em casa. O Senhor ordena a bênção na comunhão. É aqui, é na comunhão que o Senhor também olha para nós, além do seu secreto, sim. Quando você fecha a porta do seu quarto. Mas nada adianta um secreto sem você expor o seu coração, sem dizer para Ele de fato o que tem aí dentro. Esse é o convite do Senhor. Que nas suas próximas vezes de tempo a sós com Deus, que você exponha o seu coração do avesso. E você vai ver como que a sua vida vai mudar. Você vai ver como que o Senhor vai começar a colocar as coisas no lugar. Como que o Senhor vai começar a derramar sobre a sua vida algo que Ele nunca derramou, a partir de um coração quebrantado que o Senhor não rejeita. E tudo isso começa com essa nossa entrega. Eu só entendo o valor do meu coração e que eu devo guardar o meu coração, porque toda a minha vida depende dele, quando eu entrego meu coração para o Senhor. Porque senão meu coração não tem valor. Está na mão de qualquer um, está em qualquer situação. Então, não sei se você já conheceu a Cristo, se você já decidiu entregar a sua vida para o Senhor, ou se você precisa fazer isso nessa manhã. Eu não sei se você precisa voltar, se você está com saudade do seu Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Eu quero que a igreja me ajude em oração, que a igreja me ajude em intercessão. Talvez tenha alguém aqui hoje, nessa manhã, precisando voltar para Cristo. Se você é essa pessoa, a gente vai orar junto agora. No seu coração você vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu quero guardar o meu coração no Senhor. Quero que o Senhor mude a minha vida para sempre. Te recebo nessa manhã como meu Senhor e Salvador, te pedindo que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Você continua em intercessão, com seus olhos fechados, em oração. E eu quero estender essa oração a alguém que talvez precise voltar para Jesus hoje. Se você é essa pessoa que entrega a sua vida para Jesus nessa manhã, eu peço que tão somente você levante a sua mão para a gente conseguir orar junto com você. Se existe alguém aqui que está voltando para Jesus,
que você possa estender sua mão aí no seu lugar. E a gente vai orar junto. Entendendo que essa é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Se você está voltando para Cristo também, voltando para esse lugar de reconciliação, recebendo de volta um Deus que te chama pelo nome. Mas eu não vou me estender. A gente pode orar por você e receber você. A gente vai cantar uma canção agora, mas que você continue meditando no amor de Deus, no plano que o Senhor tem para você, se aproximando cada vez mais daquilo que Ele desenhou para a sua vida, perdoando quem você precisa perdoar, honrando a sua semelhança com Cristo, se lembrando todos os dias no espelho quem você é, quem te criou, e se enchendo da autoridade que Jesus deixou para nós. Amém.